Fala pessoal, tudo bem? Ó, quinta-feira, hein? Passamos um pouquinho das 12 horas, meio-dia e 17 para ser mais exato, mas estamos no ar com a nossa live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, falando para todo o universo, hein? É o seguinte, é a nossa live interplanetária nesta quinta-feira, porque tem uns caras aí também que eu vou te falar, hein? E a pergunta de hoje é a seguinte, para você comentar, para você discutir, debater conosco. Vamos falar, é claro, de Libertadores, jogos da quarta-feira, resultados, situação das equipes brasileiras, jogos desta quinta-feira, o Palmeiras estará em campo quase na sexta, é verdade. Vamos falar também dos jogos da Copa do Brasil, duas equipes já estão classificadas às oitavas de final, é claro. Nós já temos na realidade 10 equipes, já tínhamos 10, agora temos mais duas equipes, ainda faltam outras 3 que vão chegar. O Corinthians e o Santos avançaram de fase, o Santos perdendo seu jogo para o Vasco da Gama, mas o Timão vencendo a Chapecoense por 2-0. E olha, jogando bem, viu? Só para falar um negócio, pelo menos melhor do que nos últimos jogos. E o Flamengo, a grande decepção da quarta-feira na Libertadores, foi até Quito, no Equador, enfrentar a LDU, saiu na frente, todo mundo, ô Mengão, ó, vai carimbar a vaga nesta rodada, coisa maravilhosa, de repente, ó, os caras viraram o jogo, e aí o que aconteceu? O Flamengo tem mais um jogo a disputar, lidera ainda o seu grupo, mas esse jogo é fora de casa, contra a equipe do Peñarol, que tropeçou diante do San José, na altitude de 4.000 metros lá de Oruro. E é o seguinte, agora o Peñarol, para não depender de ninguém também, precisa da vitória contra o Flamengo. Então ficou um jogo perigoso para o Flamengo, que no final das contas tem a classificação à próxima fase em risco neste momento na Libertadores da América. Por isso a nossa pergunta, ó, embasei tudo, hein? Contextualizei tudo para fazer para você a nossa pergunta do dia de hoje. Qual a maior decepção brasileira na Libertadores? O Atlético Mineiro, que já está eliminado, mas enfrenta uma série de problemas, né? A gente está cansado de relatar que ontem tomou um não do Rogério Ceni também. O Atlético já eliminado, ou o Galáctico Flamengo, hein, que tem jogadores de alto nível, fez a maior contratação do futebol brasileiro, que é o Arrascaeta, tem lá o Diego, tem o Diego Alves, tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique em grande fase, tem o Gabigol, mas olha, está com a classificação em risco para a próxima fase. Quem decepciona mais? O Galo, que já foi eliminado, ou o próprio Flamengo, hein? Para você responder a partir de agora, enquanto eu compartilho a nossa live aqui nas minhas redes sociais, peço a você que faça o mesmo, eu repasso a pergunta para João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham. Uma correção, esperando o Jorge, né? São 11 já que estão classificados, né? Porque são 5 agora, né? 2 já garantiram vaga, mais 3, então são 11 na Copa do Brasil e não 10. Que são os 8 da Libertadores, incluindo o São Paulo, caiu na pré-Libertadores, e mais outros 3, né, que são Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, campeão da Série B. E o campeão da Série B, que foi o Fortaleza. 5 e 3, Fortaleza, 8 e mais 10, né? São 11, 7 e 3. São 16, né, na realidade. 7 e mais esses 8, mais esses 3, né? Porque a gente conta 7 porque o São isso. Paulo ficou fora, mas o São Paulo também tem a vaga. Isso. E aí mais Fortaleza, Cuiabá. 8 mais 3 mais 5. E o Sampaio Correia. São os 3 que estão com vaga garantida. Olha, é o seguinte, não tem como negar, não tem como. Jorge, olha a Ferrari como ficou ontem, ó. Olha a Ferrari. Eu adoro Fusca, tive 3 quando era mais novo e tal, mas ontem reduziram a Ferrari a um Fusquinha lá no Equador. Sabe, o Flamengo é a grande decepção, porque o Flamengo, ele chega na última rodada correndo um risco, e um risco sério, e só não foi pior a situação para o Flamengo ontem, porque o Peñarol tropeçou no San José, lá no céu, lá em Oruro. Lugar que o Flamengo ganhou de 1-0 o gol do Gabigol. Se o Peñarol no mínimo tivesse empatado o jogo, a situação do Flamengo era muito mais complicada, porque o Peñarol jogaria por um empate em casa para eliminar o Flamengo na última rodada. Eliminar em tese, porque claro que a gente tem a LDU jogando contra o San José, e isso passa por uma vitória da LDU, que a gente acha que deve acontecer porque o San José é um time muito fraquinho e que só joga quando joga na altitude, quando joga com 4.000 metros a favor.
Então eu vejo que o Flamengo é a grande decepção, mas não foi por falta de aviso. A gente está falando do Flamengo faz tempo. O Flamengo, do meio campo para frente, tem razão, o Jorge é uma Ferrari. Só que do meio campo para trás é esse Fusquinha. É um Lada. É um Lada, é um Fusquinha, é um TL, sabe? É um Carmanguia. Carmanguia era bom naquela época, mas hoje em dia, né? Então não tem jeito, o Flamengo contratou demais para o ataque, para o meio campo, e lá atrás trouxe o Rodrigo Caio, que é um bom jogador, mas também não é aquele jogador que você fala que ele sozinho vai resolver, e ninguém resolve numa zaga sozinho, mas manteve Pará, tem René, tem Trauco, Rodinei, Rodolfo, sabe? É o mais do mesmo, Então não adianta, o Flamengo consegue atacar, consegue marcar, quando ele é atacado, dá nisso. Ontem foi o que aconteceu. A LDU, apesar de não ser uma altitude tão grande, 2.600 metros, não dá pra falar que a culpa é da altitude. O Flamengo deu brechas, ficou muito exposto e levou os 2 gols da LDU. Tentou no final ainda, perdeu 2 chances, uma com o Vitinho, mas acabou perdendo o jogo. E eu repito, se não fosse pela derrota do Peñarol, a situação do Flamengo ficaria delicadíssima. Ela hoje é complicada, não chega nem a ser delicada porque ele depende apenas de si, ele depende de ganhar o jogo. E o Flamengo tem time para isso. O Peñarol, hoje o futebol uruguaio não é mais aquele futebol uruguaio de 10, 20 anos atrás. Mas a pressão em cima do Flamengo vai ser muito grande. Vai ser enorme. O Flamengo vai pegar um time jogando em Montevidéu. Olha, e se disserem pro pessoal do Peñarol lá que o Felipe Melo é flamenguista, aí fica pior ainda, hein? Os caras vão lembrar de anos atrás aí, ó. Não vai ser fácil. Pode se preparar porque o clima... Pode classificar? Vai ser pesado. Pode classificar? Pode. Claro. Pode classificar. E Tem time para isso, do meio para frente? Tem. Mas o Flamengo se preocupou demais com alguns setores e de menos com outros. É um time desequilibrado. E o técnico não está sabendo montar o time. O Abel está muito... O Abel, ele não sabe, ele está com tanto nome na mão que ele está parecendo aquele time do Palmeiras. Que o Felipão, no ano passado, quando ele conseguiu assentar time titular no time reserva, ele começou a ir bem nas 2 competições. Perdeu, é verdade, Copa do Brasil, Libertadores, mas mais por ele ter medo de jogar fora de casa do que pelo próprio time. O time sabia o que queria. O time sabia que um era aquele e o outro era o outro. E o Flamengo não. O Flamengo ele tá com algumas peças, ele não sabe se põe a Arrascaeta porque é a contratação mais cara, aí ele não sabe se ele tira o Diego que vinha jogando bem, aí ele tirou o Diego, colocou a Arrascaeta, aí ontem ele colocou o Bruno Henrique mais adiantado e o Gabigol um pouco mais atrás, pro Arrascaeta jogar como gosta, um pouco mais aberto. Então eu até gosto do trabalho do Abel. Não coloco o Abel como um dos grandes técnicos do país ao nível de pensar numa seleção brasileira. Nunca coloquei. Gosto do trabalho dele, ele une bem o grupo, mas eu acho que a coisa vai ficar preta para eles. Flamengo. Mas dá para colocar na conta do Abel? Um pouco sim, mas eu coloco muito mais a diretoria que não se preocupou com o setor defensivo do Flamengo. Acho que esse é o grande problema. O setor defensivo do Flamengo é fraco. Acabei de falar aqui, René, Rodinei, Pará, Rodolfo, sabe, é mais do mesmo. O próprio Diego Alves fez 1 ou 2 jogos bons, mas também está oscilando muito ainda. Então eu coloco um pouco na conta da diretoria, por contratar bem para um lado e não contratar bem para o outro, um pouco na conta do Abel e também na conta dos jogadores, né? Porque um time como esse tem a obrigação de jogar mais. Então se o técnico não resolve, se a diretoria não resolveu, os jogadores também têm que se coçar um pouquinho. Ainda dá, mas vai ser complicado. É isso aí, ó pessoal, vamos começar a interatividade aqui, ó. Lembrando que você pode compartilhar a nossa live aí com as suas redes sociais também, para trazer mais gente ainda para discutir conosco, tá bom? Para passar a opinião aqui. Muitos comentários chegando, já vi que tem gente que tá pistola conosco, hein? Assim como tem torcedor de Fortaleza também, que tá comentando lá na live da semana passada, dizendo que a gente errou e tal. Bom, a gente não errou nada, a gente só emitiu uma opinião aqui, se o Rogério deveria ou não, se ele poderia ou não aceitar se tivesse um convite. O convite aconteceu, ele não aceitou. Entendemos as opções dele, né? A opção dele. Na realidade, acho legal isso, deve ser da escola, até comentava ontem, o Rogério deve ter
deve estar adotando a escola do Muricy. O Muricy não gostava de romper contratos. Isso é legal também, é uma maneira, uma postura muito profissional dele. E o profissional tem o direito de escolher a qualquer momento. E a gente, como profissional, nós temos direito de opinar também. Claro, e pode ser melhor, e de mudar de opinião também. Como eu disse, eu achava que ele ia. Depois que o Atlético foi eliminado, eu vi que ele deve ter pensado melhor e falado, vou entrar numa fria. Olha só, Valdemar da Silva de Souza, a maior decepção é o milionário time do Cheirinho, o Flamengo. O Adriano Padial, mas tem gente aqui discordando. O Adriano Padial, o Flamengo é uma piada como time, 11 perdidos em campo jogando com a sorte. Lembrando que ontem não contou com o Abel no banco de reservas, né? O Alexandre José da Silva Almeida, sem dúvida o Flamengo era para ser que nem o Cruzeiro, 5 jogos e 5 vitórias. Pascoal e Viviane Massatelli, acho que o Flamengo, boa tarde a todos, boa tarde. Patrícia Pereira Gonçalves, Flamengo classifica em primeiro ainda. É isso aí, é o líder, pode manter isso aí. Boa tarde, Frank Fortes, o Flamengo respondendo a tua pergunta, mas o meu timão, hein, papai? Ai... o Timão tá bem, daqui a pouco nós vamos falar de Copa do Brasil, falar do jogo do Corinthians também. Amadeu Dias de Paula, o Menguinho, ele diz aqui. Sebastião Rodrigues de Castro, Flamengo com certeza pelos investimentos feitos. O Jardel Santana, boa tarde. Uma Libertadores tem que fazer o papel em casa e brigar pelo melhor resultado possível fora, é isso aí. O Flamengo perdeu uma em casa, que foi justamente para o Peñarol, e agora tem essa partida de volta. E esperávamos que o Flamengo fizesse ali 100% nos 3 jogos em casa, né? Alexandre José da Silva Almeida, se liga no programa, Luiz Mário Lombardi. Ô, Luiz Mário Lombardi, dá uma canja aí, pô, assiste a nossa live aí, caramba. O Rogério Silveira, ontem caiu mais uma vez aquela teoria dos entendidos do futebol, que falavam antes da Libertadores começar que o Flamengo estava num grupo fraco e seria o primeiro colocado da chave. Cadê? Texto comprido, hein? Temos que parar e acabar com a nossa arrogância de falar que existem times fracos na Libertadores. Bom, que existem. Há times com poucos investimentos, não fracos. Os fracos têm aos montes nos estaduais, não na Libertadores. Ontem foi prova disso. O Flamengo está ameaçadíssimo de não classificar. Está ameaçado, ameaçadíssimo eu não diria, mas está ameaçado. Viu, Rogério? Agora... discordo pontualmente aqui da sua crítica. Eu acho que existem ainda equipes fracas disputando a Libertadores, sim. Não quero desmerecer, mas o grupo do Cruzeiro é fraco. O grupo do Cruzeiro é fraco. E o Cruzeiro está fazendo o quê? Está fazendo a parte dele. Fazendo o que tem que fazer, né? E eu, pelo menos, não falei que o grupo do Flamengo era fraco. Porque eu respeito a tradição do futebol uruguaio, do Peñarol, e a LDU, não só pela altitude, mas é um time que já chegou, inclusive, à decisão de Libertadores. Então é um time que tem tradição. Não era dos mais fortes, mas não era assim tão fraco. E tira a altitude de uma equipe como o San José, por exemplo. Você vai dizer que não é fraco? O Joás Brito, amigos, na opinião de vocês, quem tem a situação mais complicada na Libertadores, Grêmio ou Flamengo? Não, o Grêmio foi ao contrário do Flamengo, né? Estava numa situação delicada, voltou a demonstrar o seu potencial, sua capacidade, e agora tem um confronto direto, mas em casa, né? Para resolver a situação. A pior situação eu vejo que é do Flamengo, porque apesar dele jogar pelo empate, ele joga fora de casa contra o Peñarol, um time uruguaio, em Montevidéu, que não é fácil jogar por lá, todo mundo sabe disso. Então acho que a do Flamengo é pior. O Grêmio conseguiu reverter. O Grêmio era para que ele fosse tão bem contra o Libertad, que vinha fazendo uma grande campanha. Eu achava até que o empate poderia ser um bom resultado. O Grêmio foi lá, passeou, ganhou o jogo, ganhou moral e agora passa tranquilo. Vitor Freire, o Flamengo e a Libertadores na reta de chegada terá muita surpresa. Ele respondeu, né? O Flamengo, depois continuou. Aposto mais no Grêmio, Cruzeiro, Inter e até Atlético Paranaense, porque não se entrosa uma equipe do dia para a noite. Aliás, este é um dos maiores problemas da seleção brasileira. Tem que jogar mais junto, formar uma base, na minha opinião, com jogadores de times do Brasil. Para mim, traria mais benefícios ao futebol brasileiro. Opinião do Vitor Freire. Obrigado, hein, Vitão? O Ruscélio da Silva Torres diz o seguinte: Frank, e aqueles dribles do Garrincha? Coisa de filme de comédia, hein? É pra rir muito daqueles dribles. Naquela época era assim mesmo, naquele vai e vem que ele fazia ali e tal. Fazia uma, duas, três, e os caras ficavam loucos.
Patrícia Pereira Gonçalves, calma gente, a imprensa seca. Felipe Fabre, o Flamengo se complicou na Libertadores, perdão, e é fácil esse grupo deles, em tabela favorável, o Flamengo jogou 3 seguidas no Maracanã e não fez os 9 pontos dentro de casa. Que é a diferença do Atlético Paranaense. É isso aí. Que conseguiu os três vitórias lá em Curitiba e ficou tranquilo. Podia até perder ontem do Wilson na Bolívia. Perdeu naquelas circunstâncias. Não mudou, na altitude e tudo mais. Mas como ele fez papel em casa, ganhou as 3, já garantiu o vaga. Ele vai jogar com o Tolima agora, encerrando em casa. O Sandro Silva também está aqui, tirando uma onda. O Adilson Medina... O que é isso aqui? Louco? Irmão, tá sem confiança com o teu verdinho? Do que se trata, Adilson? Eu não entendi o Aloco, o Aloco. Alok é aquele DJ. DJ Alok, é isso aí. Mas não é, no caso não é dele que ele está falando com certeza. O Messi Soares, vai Corinthians, ele é de Porto Seguro, na Bahia. Alô Porto Seguro, salve, salve. Cleverson Costa, Vanderlei é melhor que o Everton, o que vocês acham? O Everton ontem deu umas falhadas no jogo do Santos, né, João? Principalmente naquele gol que foi anulado, ele saiu mal pra cá, nossa senhora. Muitas, né? Ele falhou no primeiro gol. A defesa também ajudou, claro, deixar o jogador do Vasco sozinho, mas ele falhou porque a bola era dele, ele poderia ter chegado na bola e não chegou, falhou no lance do gol anulado e falhou naquela saída de bola, que ele foi tentar tocar de cabeça e deu a bola para o jogador do Vasco fazer o gol, só que ele perdeu, o Marrone. Então foi muito mal. O Ederson, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Vanderlei, por tudo que fez nos últimos anos, ele tem total crédito para o torcedor santista. Andaram criticando ele um ou outro jogo aí, porque ele não sabe sair jogando, o São Paulo gosta e tal, mas até o São Paulo já está deixando em aberto porque não teve. O Ederson foi bem no Ceará, mas... O Everson, sabe... É difícil, é diferente você jogar num centro um pouco menor e você pegar uma responsabilidade de jogar no Santos. Não é todo mundo que segura, não. Micael Ferreira, é nóis, Milton Neves, fala a verdade, parceiro, você é mito pra mim, fã do Milton aqui, o Micael Ferreira. Emerson Lucas, Galáctico por quê? Fala sério, só porque ganharam a Champions Carioca? Pega do meio pra frente aí, compara investimentos, salários, esse time não é galáctico. Everton Ribeiro, o Diego Ribas, né? Já tem o Diego Alves no gol, que também é salarião, tem o investimento do Arrascaeta, o esforço que fez para buscar o Bruno Henrique aqui no Santos, que foi 1, 2, 3, 4, 5 investidas para conseguir convencer a tirar, e aí pagou 20 e tantos lá também, o Gabigol, tudo bem, por empréstimo, sem custo, mas o salário é alto e tem gente aí que abriu mão de ir para cima do Gabigol porque não quis pagar o salário que ele estava pedindo. Então, assim, é galáctico sim, Emerson. É galáctico sim, Vitinho veio, antes do Arrascaeta, tinha vindo com uma compra mais pesada do Flamengo, e aí agora ele foi ultrapassado pelo Arrascaeta. Thiago Mendes, hashtag sem comentários sobre isso. Não sei se é a pergunta do dia, se é o comentário anterior do Emerson, o que é, mas tudo bem. Luiz Carlos Cardoso, concordo plenamente com você, o Flamengo tem uma defesa super limitada. Falando do comentário do João Antônio. O Edmilson Nascimento, ele é de Santa Luzia, na Paraíba. Alô Paraíba, grande abraço para vocês. João Gabriel, Flamengo é igual ao PSG, compra os melhores e fica só no estadual. Ai meu Deus. Carlos Eduardo Oliveira, o Flamengo vai ganhar a medalha olímpica de natação, só nada. Fernando Beitinho, e o Londrina? Vira pra cima do Bahia hoje em Londrina? Acho difícil, hein, velho? Primeiro foi 4 pro Bahia, difícil inverter esse marcador, viu, Fernando? Minha opinião, pelo menos. Hudson Nunes, Flamengo não sabe jogar Libertadores, é fato, cheirinho de novo. Paulinho Cunha, Galáctico, Flamengo, nem pra pré-Libertadores 2020 vai. Isso aí é uma outra situação, o Campeonato Brasileiro vai começar agora, a gente tá falando da Libertadores que está sendo disputada agora e com os investimentos que foram feitos justamente para esta competição, ou com prioridade para esta competição. Sidney Medina, Frank, o Adilson Medina, ele comentou a minha mensagem que você pulou. Eu pulei sua mensagem? Olha, Sidney, se pulei foi porque não apareceu aqui, porque sempre faço questão de ler, viu?
Qualquer coisa... Acontece. Manda de novo aqui que a gente lê, com o maior prazer, com a maior satisfação. Bom, João, o Atlético Paranaense perdeu para o Jorge Wilstermann por 3-2, tivemos 3 penalidades, 2 para o Wilstermann, uma para o Atlético, mas o Furacão continua fazendo bonito na Libertadores. Tá a gente sabe que não é fácil jogar lá também. Está classificado. Mais um gol do Marco Ruben. Mais um gol do Marco Ruben, de pênalti, mas valeu, né? Foram 3 pênaltis, os 3 aconteceram, foi um jogo limpo, um jogo na altitude, e eu acho que é aí que está, é do jogo, você aproveitar a altitude, como o próprio Atlético aproveita o fato de ter um gramado sintético. Tem gente que veio jogar que não se adapta, não está acostumado, ou tem jogadores mais especificamente que não tem esse costume, não se adaptam muito bem. Então você usa as armas que tem, a gente fala isso, eu acompanho muito outros esportes, e principalmente tem um esporte que isso fica claríssimo, que é o tênis, na Taça Davis, que vai mudar agora todo o seu perfil, infelizmente, mas a Taça Davis, que é a competição entre países, quando sai o sorteio de quem vai mandar o confronto, ele pode escolher onde ele quiser. Ele escolhe o piso, se é saibro, se é grama, se é piso duro, ele escolhe o local do jogo. Então, de repente, Brasil vai jogar contra a Rússia. Eles escolhem Costa do Sauípe, com 48 graus, porque os russos não estão acostumados a isso. Mas aí é o que eu falei, do jogo. Você escolheu, como também se o Brasil for jogar na Rússia, os caras vão colocar o jogo na Sibéria, com 12 graus negativos. Então, não é só no futebol que tem isso. Então aproveita, não tem jeito. E o Wilson não aproveitou, ganhou o jogo, mas o Atlético fez a lição de casa que o Flamengo não fez, tem 9 pontos, está classificado, e agora vai jogar a última partida contra o Boca Juniors, em La Bombonera, né? Disputando a primeira colocação do grupo. A primeira colocação da chave, o Atlético, inclusive, joga pelo empate para ser o primeiro colocado. O Atlético tem um saldo melhor do que o do Boca, e por isso mesmo ele vai jogar contra o Boca, os dois já classificados, mas vai jogar pelo empate para ser o primeiro. O Boca ajudou ontem também, né? Empatou só com o Tolima, né? Perdeu, estava perdendo por 2-0, né? Tem um pontinho a menos, foi buscar, né? Foi buscar, o Benedetto deu um passo para o primeiro gol, fez o segundo de pênalti, né? E o Atlético classificou, tá bom, fez a parte dele, agora mata-mata é outra história. Olha, o Luiz Cardoso, acredito que o Brasileirão irá servir o Palmeiras, tem melhor elenco, mas se fosse mata-mata, penso que seria o Corinthians. Sou santista e entendo que meu time fica em situação intermediária no Brasileirão, falta um médio volante que saiba sair jogando. O Uruguai eu acho super limitado. Deixa eu ver. Sanches. Esse Uruguai que você acha super limitado é o Carlos Sanches? Não é. Seria ótimo o Lucas Lima. E não temos centroavante. Ele é de Franca, São Paulo. É o seguinte, com relação aos atacantes, o Santos está trazendo... aquele Yaya Banhoro, que é do Bangu, ele era do Santos B. Ele estava emprestado lá para o Bangu. Então o São Paulo está analisando se vai aproveitar o jogador ou não, mas não é um centroavante de referência, né? É o atacante lá de Burkina Faso que fez sucesso no Campeonato Carioca. E tem um outro garoto chamado Lucas Braga, que é do Luverdense Sport Clube, lá de Lucas do Rio Verde. Ele está contratado, mas ele tem contrato com o Luverdense até o fim de maio e o pessoal pediu para ele cumprir o contrato. Então ele só chega depois, ele tem 22, 23 anos, mas também é uma situação de um jogador que não é referência, como é, por exemplo, o Caio Jorge, né, que é um menino de 17 anos que o São Paulo está tentando trabalhar, e como é Felipe Cardoso, né, o nome do menino, que sabe, não tem aquele cara que pode chegar e assumir essa responsabilidade. Por isso que o Santos tentou investir de novo não tem no mercado, no Ricardo Oliveira, entendeu? Não tem no mercado. Tem o Ricardo Oliveira, que não vai sair do Atlético, tentou, mas não vai sair, ainda mais agora, na crise que está o Atlético. Tem o Fred, que também não vai sair do Cruzeiro. Tem o Pedro, que o Santos não tem bala para contratar, junto ao Fluminense. Então não tem no mercado. O pessoal está indo buscar fora. O Santos bem que tentou o Marco Ruben no ano passado, mas não deu certo, e agora ele veio para o Atlético. Era um jogador que poderia estar aí ajudando, como o Bozelli está ajudando o Corinthians. Quer dizer, na Argentina, na América do Sul, a gente tem ainda alguns nomes, aqui a gente não tem.
Bom, o Cleberson Furlan, eu falei que o Corinthians ia passar? Falou. O Cleberson Costa, dizem que o Flamengo só tem 2 titulares, 2 ex-Santos, Bruno Henrique e Gabriel. Flamengo é igual o Palmeiras, elenco milionário, no fim o Corinthians leva tudo. Mas só que o Corinthians não está disputando a Libertadores, né, Cleberson? Aí você também, às vezes a gente fala umas coisas, tem que se lembrar de outras também, né? Sul-Americana, Corinthians, tá? Tivemos o River Plate vencendo o Palestino por 2-0, jogo do grupo do Inter, o grupo 1. Rosário 1, Católica 1, jogo do grupo do Grêmio, bom pro Grêmio, né, esse resultado. O Inter venceu o Alianza Lima por 1-0 jogando fora de casa, o gol foi do Rodrigo Moledo, com festa pro Guerreiro. E mais os jogos que a gente já citou, a LDU 2, Flamengo 1, São José 3, Peñarol 1, jogos do mesmo grupo e o empate do Tolima com o Boca. Dos brasileiros aqui, o destaque para o jogo do Internacional, né, João? O Inter ganhou, e não é só que ganhou e se impôs, teve chance de aumentar, mas eu dizia que era um jogo tranquilo para o Inter, não só no aspecto técnico, mas até no aspecto de tranquilidade fora de campo. Porque os peruanos, eles adoram o Guerreiro, então o clima para o Internacional foi bom. E aí quando o clima é bom e o time é melhor, ele desenvolve com mais tranquilidade. Foi o que o Inter fez, ganhou o jogo, o River também ganhou o seu, os dois estão já classificados e o Inter já é o primeiro do grupo. Importante para o Inter, para manter essa sequência na próxima fase. Pedro Félix, pensando no time que montou e o técnico que tem, com certeza o Flamengo, mas já ficou provado, Galácticos, que dá certo só mesmo no Real Madrid. Olha aí, o Regis Corintiano de Osasco, nosso parceiro, diz assim: boa tarde, não falei que o Bozelli é bem melhor, deixa o time mais leve. Vamos falar então de Corinthians 2, Chapecoense 0, um gol do Bozelli. Aliás, aquele Eduardo, aquele lateral da Chape, Nossa Senhora. Meu Deus do céu. O cara, ele tentou dar uma voadora na bola e o Bozelli ficou só aqui, ó, só esperando, só olhando. Ai, foi patético aquele lance lá. E pior que não deve ter outro jogador para atuar, né? Porque o cara ficou 90 minutos em campo e era uma lambança atrás da outra, com todo respeito ao jogador, né? Mas 2-0 para a Chape. E é o seguinte, eu acho que o mais importante falar do Corinthians é que o Corinthians fez uma partida bem melhor do que vinha fazendo, né, João? Com todo respeito ao ser humano, né, Frank? Porque claro, não dá para ter... É o profissional também, mas... O profissional, talvez de outro esporte. Não, acho que tem que respeitar o cara. Se o cara tá lá, alguma coisa, né, mas... Olha, eu errei ontem aqui, minha opinião. Eu achava que o Corinthians ganhava o jogo, só que eu achava que o Corinthians, pela dificuldade que tem em fazer gols, ia ser complicado o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença. Só que ele contou com um time muito frágil. A gente já falou sobre isso ontem. Olha, o Campeonato Brasileiro começa no final de semana e se a Chapecoense não reforçar muito seu time, é um dos grandes candidatos a cair. Um time que tem o meio campo para armar as jogadas e criação, o Márcio Araújo e o Amaral, que entrou no lugar do Delicado, isso também não é nenhuma sumidade. Sabe, um time que nem esse, a bola não sai. E quando chega nos meias também não tem jeito. O lateral, esse Eduardo, ele é um jogador, mesmo se ele soubesse jogar futebol, ele seria um jogador interessantíssimo, porque ele tem tudo como atleta. Ele tem velocidade, tem explosão, ele consegue chegar antes quando ele está no apoio ao ataque, só que a bola atrapalha. Então é um time muito fraco, muito. Isso aí beneficiou o Corinthians, mas temos que deixar bem claro que o Corinthians jogou bem. O Corinthians teve uma atuação segura, não deu chance, porque é aquilo que a gente fala, o time pode ser fraco, mas o Corinthians andou se atrapalhando com um monte de time fraco aí, com a Avenida, com o Ferroviário, com a Ferroviária no Campeonato Paulista, que fez uma boa campanha, mas se a gente colocar em nível nacional, está muito longe de várias equipes, né? Então, o Corinthians atrapalhou com o time mais fraco. E ontem não. Ontem o Corinthians se impôs. E tiveram alguns jogadores que atuaram muito bem. O Fagner jogou demais. Uma vez, né? Mais uma vez. O Fagner, aliás, era uma fase excepcional. E isso é fundamental para o Carille. Porque o Carille não tem um ponta. Ele não tem ponta nenhum dos dois lados. Pela esquerda ele já não conta muito com o Avelar, que não é um jogador de cair por aquele setor. Mas aí o Cleison, ele joga como ponta. Ele vai para cima. E na direita não dá, porque o Pedrinho não tem essa característica. E nem se jogasse o Wagner Love. O Pedrinho e o Lopes são jogadores que jogam para dentro. E aí não tem aquele jogador de fundo, e o Fagner está fazendo isso todo o jogo do Corinthians, nos últimos. Então, grande atuação do Fagner. O Ralf jogou demais também. A torcida já está se manifestando para renovar o contrato dele. Também jogou muito, dominando aí o meio campo, sabendo o que fazer, e até distribuindo bolas, que ele não era um grande passador, mas ele vem melhorando com o tempo, né?
A defesa não foi praticamente acionada, o Cássio dessa vez quase não teve trabalho, e o Bocelli é aquilo que a gente fala, o Bocelli é mais jogador que o Gustavo, isso não se discute. O Bocelli é um jogador que foi artilheiro, foi importante em todas as equipes que passou. Ele chegou fora de forma, chegou sem estar adaptado, e claro que foi aos poucos ganhando esse espaço. E agora a diferença realmente é essa, o Bocelli, com o Bocelli, o Corinthians flui melhor. Porque ele toca a bola, ele sai para jogar também, ele faz tabela. Ele também é um jogador que cria, coisa que o Gustavo não faz. O Gustavo está lá na frente, vai ser sempre aquele jogador para a bola erguida. Então eu vejo que, a continuar assim, o Bocelli será titular e o Gustavo será a opção de banco para jogar com 2 atacantes, bola aérea quando estiver perdendo. Eu acho que vai funcionar assim. Vasco da Gama 2, Santos 1, hein? Resultado inesperado. Inesperado. Esperava mais do Santos. O que é que aconteceu, João? Olha, eu também falei ontem que o Santos... Aliás, ontem eu, para dar palpite, eu estava o Milton Neves, né? Eu acertei um. Incrível. Acho que só o Inter que eu falei que podia ganhar lá, né? Eu falei que o Atlético não perdia e perdeu, falei que o Flamengo não perdia, perdeu, falei que o Corinthians ia para os pênaltis e ganhou fácil, e o Santos eu falei que ganhava porque é muito melhor que o Vasco. Agora, ainda bem que o São Paulo é careca. Ainda bem, ele ia perder os cabelos. Senão ele ia perder os cabelos com a defesa dele, juntando com o goleiro. Porque ontem foi um show de horrores. O Aguilar deu o primeiro gol. O Everson a gente já falou. Falhou no gol anulado, falhou na hora que foi sair jogando de cabeça. E o Gustavo Henrique, que foi um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, ele ontem foi realmente um grande passador. Ele passou uma bola para o Max Lopes, que o Max Lopes perdeu o gol no finalzinho, que seria o gol que daria o Vasco a condição de decidir nos pênaltis. Então, volto a falar, o Santos também no meio campo para frente tem um futebol, não é milionário como o Flamengo, mas ele sabe jogar. Tinha Mota, Sanches, Derli, Soteldo entrou bem no segundo tempo, melhorou um pouquinho o Santos lá na frente, o Rodrigo, só que o Santos também, no sistema defensivo, e para jogar do jeito que joga o São Paulo tem que jogar com 3 volantes, para marcar os seus zagueiros, para não deixar os zagueiros fazerem o que fizeram ontem. Então, o Santos é um time que vai continuar sendo aquele jogo bonito, mas se continuar assim não vai chegar em lugar nenhum. Bom, hoje tem Londrina e Bahia, o Bahia está em vantagem, goleou na primeira, Santa Cruz e Fluminense, o Flu também venceu a primeira. Na Libertadores, João, quase sexta-feira, às 11 da noite, o Palmeiras vai jogar contra o Melgar lá no Peru, em Arequipa. O Palmeiras é favorito. O Melgar é um time que é um time limitado, tem aí o Christian Sanches, o Christian, que é o zagueiro, o Christian Ramos, jogou na Copa do Mundo, foi titular do Peru na Copa do Mundo, tem o Nico Freire, o Nicolas Freitas, não é Freire, Freire é aquele que foi do Palmeiras. Freire joga na LDU. O Freitas, que jogou no Internacional em 2015, jogador de meio campo, teve uma passagem também meteórica. E nada mais. O Melgar está de olho na terceira colocação do grupo. Está pensando em ser o terceiro para continuar, pelo menos na Sul-Americana, porque veio da pré-Libertadores, que já mandou embora o Atlético Mineiro, já mandou embora ontem o Palestino e pode mandar hoje embora também o Melgar, né? O Palmeiras é melhor, não joga o Ricardo Goulart, talvez o Lucas Lima ganhe uma nova oportunidade. Esse é um que está precisando jogar, né? Talvez seja um jogo bom para ele. Jogar porque o Guerra também falar, hein? Nem para viajar foi mais uma vez. Estava se recuperando também de uma lesão muscular, mas é complicado. Se o Palmeiras jogar com vontade, se o Palmeiras jogar impondo o seu ritmo, não com medo. É bom ter um substituto para o Ricardo Goulart, porque pelo visto vai jogar pouco até terminar o empréstimo. O negócio está estranho. Então, esse é o problema, né? Ele entrou, o Palmeiras tinha um time formado, tinha um time montado, ele entrou e fez aí um outro jogo bom, mas caiu aquele time que o Palmeiras tinha. Até eu acho que teve biquinho do seu Dudu, pela contratação milionária do Ricardo Goulart, e o cara fica pensando assim, ele chegou, decidiu em 1, 2 jogos contra times pequenos, e eu sempre decidi contra time grande quando precisou. E a moral agora é toda para ele, o holofote todo para ele. Então, talvez, tomara que não, mas o Palmeiras, essa contratação pode ter sido um furo na água do Palmeiras, a contratação do Ricardo Goulart, não só por ele não jogar, se não tinha muita condição de jogo, como também para o elenco, para a união que tinha o grupo.
Bom, lembrando que o Ricardo Goulart está emprestado, né, somente até o fim do ano, e vamos ver se a gente consegue algum esclarecimento do departamento médico do Palmeiras, né, para saber o que é que está acontecendo com o da comissão técnica, né? O que é que acontece com o Ricardo Goulart, porque o Palmeiras ficou 15 dias treinando. E o cara já estava fazendo, tá fazendo aqui, o período é especial, um tratamento diferenciado para ter uma condição melhor. Aí 2 semanas de treinamento e o cara nem viaja para jogar, continua fazendo, vai jogar de vez em quando. Como é que tá isso aí? Últimos registros aqui, ó. Tinha uma pergunta legal aqui do Kleberson. Não, não é dele não. Mas enfim, era do Luiz Cardoso perguntando quais eram os 5 favoritos à conquista do brasileiro. Responderemos amanhã, tá? E já fica para vocês também essa pergunta aí para amanhã. Que amanhã a gente faz uma pré de Campeonato Brasileiro. O Clô Leal dá parabéns para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para a Seleção Brasileira, para o Noroeste. O Luiz Carlos Coelho vai Corinthians, Nelson Silva também vai Corinthians, José Almir vai Atlético Mineiro. A gente só não sabe para onde que vai, né, o José Almir. Mas diz que o Milton Neves é inteligente, mas é pé frio. Um abraço para o Jardel Santana também. Por que o Milton assume o Atlético, né? Para o Marcos Marini, não, pelo amor de Deus. Gosta tanto do Atlético, Ninguém quer. Hélio José Canci, meu Grêmio vai chegar nas cabeças na Libertadores. João, tem destaque olímpico aí? O tênis de mesa mundial que está acontecendo lá em Budapeste, infelizmente o Calderano hoje de manhã cedinho acabou perdendo pelas oitavas. O Calderano é o grande nome hoje do tênis de mesa, ele é o 7º do ranking mundial e ele perdeu para o Malong, o chinês que foi campeão olímpico em 2012. O Malong, né? E já foi 2 vezes campeão mundial. O Calderano ganhou até o primeiro set, mas depois perdeu os outros seguintes e perdeu por 4-1, então está fora realmente, aliás por 3-1, né? E ele está fora, por 4-1, que são 7. Está fora, mas ele fez história de qualquer forma, porque ele empatou a melhor participação brasileira com o Biriba e também com o Cláudio Cano. O grande Biriba, que a gente já entrevistou, tem inclusive a matéria dele lá no nosso site, né? No nosso site do Terceiro Tempo, né, no Facebook, e no YouTube também. O Biriba foi em 1961 e o Cláudio Cano em 1987, falecido, saudoso Cláudio Cano. Então, parabéns para o Calderano, que ainda é muito novo, está jogando no tênis de mesa da Alemanha e tem muito para dar, tem muito chão pela frente ainda. O Calderano é um que a gente pode confiar e esperar muita coisa ainda desse garoto, um grande mesa-tenista. No atletismo, também um resultado muito importante para o Brasil. O Alexandro Melo, lá no Grand Prix de Cochabamba, na Bolívia, também na altitude, né? Ele alcançou a marca de 17,31 metros no salto triplo. O Brasil tem uma tradição enorme no salto triplo, né? Uhum. Com o João do Pulo, com o Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio. E ele conseguiu 17,31 metros, que é a 2ª melhor marca de 2019. A melhor marca é do Omar Craddock, dos Estados Unidos, com 17,68. Claro que começo de temporada, tem muita coisa pela frente, mas já começando a temporada assim, marcando fazendo essa marca, garantindo vaga para os Jogos Pan-Americanos, garantindo vaga para o Mundial, é importante. Parabéns para o Alexandro Melo, que consegue essa vitória lá em Cochabamba, na Bolívia. Olha, e parabéns também para você que ficou aguentando a gente aí nos últimos 40 minutos aí. Um abraço para o Luiz Cardoso, que diz que que a gente faz um belo trabalho aqui, é fã da gente. Obrigado pelo carinho, viu? Gostou da live do Terceiro Tempo? Faz favor, deixa um like aí pra gente, dá aquela curtidinha maneira. Não esqueça sempre de compartilhar a nossa live também nas suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo. Hoje ele não apareceu, o homem da Ferrari, o Jorjão, sumiu. @Terceiro Tempo, tá bom? As redes sociais aí do Terceiro Tempo para você seguir. E o nosso canal lá no YouTube é o Terceiro Tempo TV. Inscreva-se, acione o sininho também. Você vai receber as notificações de tudo que a gente produz diretamente aqui da redação da Avenida Paulista para você, tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre. Amanhã a gente volta. A gente fala de Libertadores e do começo do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão chegando. Amanhã a gente joga até de Série B. Tchau, gente. E o Jorjão não está dentro da Ferrari, não. Procurei lá. Valeu, Jorjão. Um abraço.